gente é assim. Olá a todos, nós estamos de volta com o videocast do Porquê Gente Assim e o assunto continua girando em torno do preconceito. Bem, quando eu era menina, eu fui assistir o filme do Super-Homem e uma cena me chamou muito a atenção. É que o Clark Kent, ele havia sido hostilizado pela turminha do futebol e eles bagunçaram todos os equipamentos do time e ele era responsável por organizar aquele material. Então foram todos embora de carro e o deixaram lá ajuntando a tralha do jogo. Ele rapidamente, com os seus poderes, ajuntou tudo, organizou tudo e foi embora. E no meio do caminho, ele aposta a corrida com uma locomotiva e ultrapassa o pessoal que estava esperando exatamente a locomotiva terminar a passagem para que eles atravessassem a linha de ferro. Quando ele chega em casa, o pai dele tem aquela conversa com ele, pede para que ele não se exiba daquela forma para a turma, porque ele sabia que era diferente e não ficava bem aquela coisa do pai tentando proteger o filho, um filho inclusive com superpoderes. Perdão. E o Clark naquele momento tem uma conversa com o pai e fala: pai, eu não fiz nada além do que tivesse fora das minhas possibilidades, das minhas características, dos meus talentos. E questionou para o pai: um pássaro se exibe quando ele voa? É muito interessante esse questionamento, porque a gente percebe que tudo que destoa da sociedade desperta um ódio terrível, um ódio visceral nos demais membros do grupo. A gente observa, por exemplo, o caso dos negros. Os negros sempre foram hostilizados por serem diferentes, por terem uma força descomunal e principalmente por terem sido tragos para a sociedade ocidental, branca naturalmente, através da escravidão. Eles foram escravizados e eram levados a fazerem os trabalhos mais sujos, os trabalhos considerados menos dignos, menos importantes, aqueles servicinhos que ninguém gosta de fazer. Os homossexuais, eles são hostilizados da mesma forma, porque eles ampliam o leque das formas que o ser humano tende a amar. Além disso, eles jogam por terra aquele mito de que o sexo precisa ser feito apenas para procriação. Com relação ao pobre, também há um preconceito terrível em relação ao pobre. O pobre é considerado preguiçoso, burro, uma pessoa inferior, que não merece determinados privilégios na sociedade pelo fato de ser pobre. A mulher também é hostilizada, também é marginalizada, porque a mulher tem algumas características que a colocam à frente dos homens. A mulher é resiliente, a mulher é muito mais proativa do que os homens, dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de observar várias coisas ao mesmo tempo. E isso eu estou falando de característica, não estou falando de superioridade, não. São características diferentes de grupos que dominam, de grupos que são a maioria entre a sociedade. Agora, essa semana eu me deparei com um tipo de preconceito que me deixou assim, um pouco de queixo caído, de boca aberta. Poxa, como assim? É um preconceito que existe em torno das pessoas ricas. Porque como a maioria da população brasileira é de origem humilde, como a maioria da população brasileira rala muito, batalha muito se quer conquistar alguma coisa, isso quando consegue, então há aquela coisa de olhar de modo diferente para as pessoas que já nascem com determinadas benesses, determinadas oportunidades diferentes das outras. Então era uma entrevista da atriz global Silvia Bandeira, onde ela conta o quanto ela foi hostilizada, o quanto ela ainda é hostilizada por ser filha de diplomata, por ter sido educada na Europa, frequentado os melhores colégios na Europa, e ela afirma que em determinadas situações, quando ela emite uma opinião, ela é
totalmente hostilizada. E ainda afirma nessa entrevista que várias vezes ela já teve que pedir desculpas por se ter nascido rica, por ter recebido uma boa educação, como se ela fosse amaldiçoada por ter nascido dessa forma. Bem, gente, eu já presenciei situações de pessoas que estão em determinado grupo e é um grupo onde todo mundo muito batalhador e ninguém tem carro. Aí essa pessoa, de repente, vai lá e consegue comprar um carro. Aí o grupo institui e aquela pessoa tem que ser motorista particular de todo mundo, porque afinal de contas ela tem um bem que é dela, mas todos têm que usufruir aquele bem dela, porque senão ela é banida do grupo. Eu já vi também situações onde, dentro de família mesmo, onde às vezes um tem uma condição melhor e todo mundo acha que ele tem que bancar sempre todas as festas, todas as viagens e situações. Eu já vi casos de irmãos que se recusaram a participar de festa onde era cotizado para todos, porque esse cidadão decidiu que ele não ia fazer a despesa de todo mundo, ele ia arcar apenas com as despesas dele, o que é mais do que justo, o que é mais do que certo, o que é mais do que natural. Então nós temos essa visão um pouco míope em torno de penalizar as pessoas que nasceram com uma condição melhor do que os outros integrantes de determinado grupo e principalmente da sociedade de maneira geral. O que eu quero chamar a atenção aqui é um fato importante, porque nós precisamos avançar um pouco nesse sentido com relação ao preconceito, porque muito disso ocorre porque nós não nos conhecemos. Como nós não nos conhecemos, nós acabamos por deixar lá enterrado no subterrâneo o nosso verdadeiro valor. Então, é necessário que a gente aprenda esse autoconhecimento, aprenda a identificar os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, aceitar a ambos para que haja um equilíbrio e a partir daí a gente desenvolver uma virtude muito defendida pelas religiões todas e pela filosofia também, que é a humildade. E a humildade, ao contrário do que a gente pensa, não é a gente sair por aí servindo os outros, não. Não é você andar de cabeça baixa, não é você ter menos dinheiro do que o outro, não é você estar lotado num cargo de serviços gerais, não. Humildade é você saber que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Humildade é a gente reconhecer o nosso próprio valor. Olha, eu tenho esses defeitos, mas eu tenho essas qualidades e também as outras pessoas ao meu redor têm igualmente vários defeitos e várias qualidades. Então, eu vou me posicionar como aquela pessoa única, diferente de todos, única e com o meu devido valor. Não preciso andar com um saco de papel na cabeça, como os desenhos animados aí mostram, das pessoas que estão passando vergonha, e também não preciso pensar que eu sou melhor que todo mundo e vou sair pisando em cima de todo mundo. O desenvolvimento da humildade é, para mim, uma das formas que a gente tem de combater essas diversas formas de preconceito. Bem, eu vou ficando por aqui, sou Zilda de Assis, editora desse blog, e deixo no ar, novamente, a pergunta que não quer calar. Por que a gente é assim? Tchau. Por que a gente é assim?